chamado de Centro de Pesquisa para a Inovação em Gás Natural, né? Ele é um centro que ele é patrocinado em parte pela FAPESP e em parte pela BG. Nós temos aí um investimento por parte da FAPESP por volta de 27 milhões e meio a 28 milhões de reais, a BG 29 milhões e meio, né? E em média, aí, somando os dois, aproximadamente 56 milhões de reais. Esse daqui é um dos maiores centros patrocinado pela FAPESP, né? Ele está naquela linha, é um CEPID com um PIT. Por envolver uma empresa, ele é um PIT, mas tem um modelo de um CEPID e essencialmente nós temos que ter inovação e transferência de tecnologia, difusão do conhecimento e pesquisa. Inclusive o CEPID, o acrônimo CEPID, significa exatamente isso, né? Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. E o nosso em particular, ele tem logo de cara 28 projetos, né? Dividido em três programas, né? Temos o primeiro programa, que é o programa de engenharia, o segundo programa, que é o programa de físico-química, e o terceiro programa, que é de política energética e economia, né? E o primeiro deles nós temos 10 projetos, o segundo 9 e o terceiro 9 projetos também. Engenharia, nós temos 3 projetos que envolvem a parte de combustão, e combustão com dois intuitos claros, né? O primeiro deles é melhorar a eficiência, por exemplo, na queima de gás natural. Então, diversas indústrias, né, utilizam gás natural e utilizam de uma maneira não tão eficiente. A indústria automobilística, por exemplo, ela é intensiva aí no consumo de gás natural, por exemplo, para a pintura, né, para você ter estufa, e como são centenas de carros fabricados por dia, você tem que ter assim as estufas, né, logo após a pintura, elas demandam um consumo muito grande de gás natural. Outro exemplo é a indústria cerâmica, né, de pisos cerâmicos e material cerâmico em geral, né, porque o custo do material cerâmico, do piso, azulejos, etc., o custo, eu diria que deve ser mais de 50% devido ao consumo de energia. E energia eles consomem gás natural. Nós podemos melhorar muito a eficiência e, consequentemente, diminuir o consumo. E o segundo objetivo, que agora é muitíssimo importante, é a questão de você mitigar emissões de CO2. Então, o gás natural ele tem um papel fundamental nesse período aí que nós vamos passar de uma economia em que a produção de energia é baseada em combustíveis fósseis, né, para uma economia totalmente sustentável em termos de energia. Nessa passagem, o gás natural ele tem um papel primordial, né? O gás natural é o que tem, ele é o mais limpo de todos os combustíveis fósseis, né? Ele é o mais limpo de todos. E é o que tem a combustão completa. Inclusive, eu costumo dar exemplo, né? Pode parecer brincadeira, né? Mas por isso que nós, na nossa cozinha, cozinhamos, para aqueles que têm fogão a gás, com gás natural. Se utilizasse outro combustível fóssil, você morreria em poucos minutos, né? Porque as emissões de CO e outros, NOx e outros produtos aí que a queima da gasolina, a queima do óleo diesel, particulados, é muitíssimo mais intensa que o gás natural. E então por isso que ele nós podemos chamar que é um combustível fóssil premium. E
além disso, na indústria, ele pode se transformar em outros produtos. Inclusive é o tema de alguns dos projetos que estão no programa de Físico-Química, né? Um dos produtos que, inclusive, poucas pessoas sabem, é que você consegue fazer a reforma, o processo é chamado reforma, do gás natural para produzir hidrogênio, né? Então, o hidrogênio, por exemplo, agora na Califórnia, ele está lidando, a Califórnia e o Japão, né? Alguns fabricantes, a Toyota, a Honda, a Hyundai, começaram a produzir e colocar vendê-los na Califórnia, carros movidos a hidrogênio. E o hidrogênio essencialmente é produzido a partir dessa reforma do gás natural, né? E 95% do hidrogênio na Califórnia, que eles estão fazendo a infraestrutura de postos de hidrogênio ao longo aí do estado da Califórnia, porque eles têm que alcançar alcançar emissão zero de gases que colaboram para o efeito estufa. Até 2030 eles têm que ter emissão zero. Então eles estão, se não me engano, até antecipando essa data, e você consegue essencialmente com carro elétrico. O carro movido a hidrogênio, que na verdade é um carro elétrico, na qual a eletricidade é produzida através de uma célula de combustível. O que uma célula de combustível é? É aquilo que nós aprendemos no tempo de colégio, hidrólise, né? Que você tem eletricidade, fazendo com que você dissocie a molécula da água em oxigênio e hidrogênio. Lá é o contrário. Ao invés de você colocar eletricidade na água para fazer com que a molécula se separe nos constituintes, no oxigênio e no hidrogênio, você faz o inverso. Você pega hidrogênio e oxigênio e gera eletricidade. E a Toyota, por exemplo, começou agora em outubro a vender um carro que chama Mirai, que é o futuro, né? E qual que é a vantagem, por exemplo, desse carro em relação a um carro puramente elétrico, né? Ele tem uma autonomia muito maior e você abastece em 3 minutos. Você tem uma autonomia de 600 km, por exemplo, e reabastece em 3 minutos, que é o que você reabastece um carro movido a gasolina, etanol. Enquanto que o elétrico, puramente elétrico, com baterias, ele pode demorar de 30 minutos para uma carga leve que dá uma autonomia baixa, até algumas horas. Então é um problema sério, ele tem uma autonomia baixa e o reabastecimento é questão de horas. Então o carro movido a hidrogênio ele tem essa vantagem. E tem o ônibus movido a hidrogênio. A EMTU ela tem um projeto que agora terminou e que foi patrocinado pela ONU, foi um patrocínio mundial, aí, diversos grupos aí, com o objetivo de construir um ônibus movido a hidrogênio com células de combustível que custasse menos de $1 milhão. E os ônibus que foram construídos, 5 ônibus foram construídos pelo consórcio liderado pela MTU, ele ficou abaixo de $1 milhão e depois os europeus conseguiram fazer um custo ainda inferior, né? E nós estamos, inclusive, procurando, junto à MTU, trazer 2 ônibus aqui para a USP. Então, funcionaria como circular, né? O professor Zago, inclusive já conversei com o reitor, né? O professor Marco Antônio Zago, sobre essa possibilidade. As negociações estão em andamento, envolve, logicamente, Comgás, envolve a MTU, uma empresa Hyton, que é uma empresa, um spin-off da Unicamp, inclusive, e então nós estamos tentando viabilizar essa ideia, né? Assim como estamos procurando viabilizar a questão de nós termos um carro movido a hidrogênio, não sabemos ainda de qual fabricante será, né?
aqui em testes para as condições brasileiras, aqui sendo testado pelo nosso centro, né? Então tem essa questão de combustão, tem a questão de células de combustível, né? Nós temos uma outra coisa que é muito importante no programa de engenharia, que é você detectar pequenos vazamentos de metano, pequenos vazamentos em gasodutos, pequenos vazamentos na indústria petroquímica, né, que envolve não produção de eletricidade, mas outros produtos, outros insumos, e você acaba tendo pequenos vazamentos, e o CH4, se ele não entra em combustão, ele é ainda pior como como gás que contribui para o efeito estufa, né? Então você controlar esses pequenos vazamentos é fundamental, né? São dois tipos de célula de combustível, aquela que você reforma o gás natural e produz o hidrogênio, e aquela que a própria reforma ocorre dentro da célula de combustível. Agora tem células de combustível da nova geração, que são chamadas SOFC, né, de Solid Oxide Fuel Cell. Elas são as células de combustível de última geração. Elas trabalham a temperaturas altíssimas, né, de 700 graus, né, e o eletrólito é feito de material cerâmico para resistir a essa altíssima temperatura. Aí você consegue, inclusive, fazer a reforma a seco dentro da célula de combustível. Então esse é um dos projetos, né, que vai estudar especificamente esse tipo de célula. Nós temos outros projetos que envolvem processos químicos para transformar o metano, gás natural, em outros produtos, através de processos químicos, e também temos através de processos biológicos, né? Temos um projeto, agora já entrando na parte de política energética e economia, projetos que vão tratar da questão de viabilizar o biogás, que purificado se torna biometano, e com o intuito de substituição do óleo diesel. Então você teria um impacto muito grande se você substituísse o óleo diesel por biogás, né? O gás natural, ele está na matriz energética brasileira, é o quarto combustível em termos percentuais na matriz energética global, né? Não é só na produção de eletricidade, é por volta de 14% a 15%. Nos Estados Unidos, gás natural é o segundo. No ano passado chegou a 27% a contribuição do gás natural. O gás natural está subindo a participação na matriz energética americana, e petróleo e seus derivados descendo. Então o gás natural está um pouco acima de 27%, a participação dele na matriz energética americana, e o petróleo e seus derivados por volta, está um pouco abaixo de 34%. Então você vê que nos próximos anos eventualmente vai cruzar, porque os Estados Unidos, logicamente, tem a questão do shale gas, que mostra o quão importante é o gás, e porque foi eventualmente a questão do shale gas e a diminuição do custo da energia nos Estados Unidos que fez com que os Estados Unidos fossem um dos primeiros países a sair da crise de 2008. E eles veem claramente a importância do gás natural nessa nossa passagem uma economia, para chegarmos a uma economia sustentável. Então, para chegarmos lá é uma questão de décadas. O gás natural tem um papel fundamental. E para você ter uma ideia, nós agora vamos na bacia de Campos, a produção de gás natural está aumentando
dramaticamente. É uma questão assim, se você ver a curva de produção, ela sobe assim de 2013 a 2015, né? Ela tem subido continuamente, né? E nós não estamos aproveitando esse gás natural, estamos inclusive reinjetando nos poços, porque ainda não criamos a questão aí de logística, seja liquefazer o gás e vendê-lo offshore, próximo da plataforma, através de um duto, né, que é a forma mais barata, sem dúvida alguma. A Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, ela tem um plano muito bacana aí de você ter uma PPP que vai construir uma chamada Rota 4, né? Um gasoduto submarino que vai ligar a região do pré-sal até Santos e vai adicionar 15 milhões de barris, 15 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia de oferta. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje ele consome por volta de 100 milhões de metros cúbicos por dia. E você passaria a ter 15% só nesse gasoduto. Tem um ponto-chave, né? Que é o contrato de compra de gás da Bolívia, que praticamente 1/3 do gás natural consumido no Brasil vem da Bolívia, do Gasbol, que é chamado. O contrato vence em 2019. Então aí nós ou podemos passar a comprar metade da Bolívia, ou você vai ter um aumento efetivo aí e esses 15 milhões é uma parcela. Você pode construir um segundo gasoduto submarino, você pode viabilizar aquela questão de a produção offshore, a liquefação offshore e o transporte através daqueles navios metaneiros que transportam para gás natural. Falando em navios metaneiros, né, nós temos projetos de melhora da eficiência da frota, né, de navios, que é uma das maiores do mundo, de navios metaneiros da BG. Melhora de eficiência dos motores, desenvolvimento de motores que possam funcionar, é o chamado tri-fuel, né? Que eles podem consumir óleo pesado, diesel e gás natural, e mistura esses três combustíveis, né? Um dos projetos vai estudar especificamente isso, né? E novas concepções de navios para transporte de gás natural, né? Nós normalmente pensamos em gás natural, logicamente o gás para uso residencial. Para uso em transporte existe o gás natural veicular, né, o GNV, né? Produção de eletricidade em termoelétricas, né? Mas ele tem um uso muito intenso na indústria, né? E na indústria petroquímica não tem a dúvida. E atualmente tem um problema muito sério, que a indústria petroquímica ela depende muito da nafta. A Petrobras ela não tem mais interesse em produzir nafta, porque não é um combustível muito eficiente, ela deixa de produzir tanto diesel quando passa a produzir nafta. Então existe um polo petroquímico, inclusive na região do ABC, no estado de São Paulo como um todo, em particular no ABC, em Cubatão, que depende muito da nafta. E a substituição da nafta por gás natural é alguma coisa que pode ser feita. Logicamente necessita um certo investimento, mas considerando essa oferta muito grande e considerando que você vai emitir muito menos CO2, você pode gerar aquilo que é chamado créditos de carbono, ou zerar eventualmente a tua emissão, né? Então isso é muitíssimo importante para a indústria petroquímica. Por isso que tem esse programa dentro do nosso centro de físico-química, né? Que vai trabalhar exatamente com isso. E a substituição da nafta é um dos pontos chaves aí, que tem um interesse estratégico para o estado de São Paulo. Muito bem.
resumo, o centro tem isso como objetivo, né? Ele é aqui sediado na Escola Politécnica, envolve 9 departamentos da Escola Politécnica, o IEE, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, que é um instituto aqui da USP, e o IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que a pós-graduação dele é um dos programas da USP, da Universidade de São Paulo, né? Então a pós-graduação do IPEM entra, logicamente a pesquisa, vai ter uma parcela da pesquisa de células de combustível vai ser feita lá, mas são as três entidades aqui que fazem parte do CEPID. E nós pretendemos crescer, atrair novas empresas além da BG, né? Com novos projetos, aportes de recursos para o centro. Então, no início, nós temos 28 projetos, que atualmente são os projetos que estão sendo patrocinados pela BG, mas estamos procurando já atrair novas empresas e outras universidades do estado de São Paulo também. Nós vamos procurar atrair a Unicamp para fazer parte também do grupo, o ITA, a Unesp, está como objetivo estratégico atraí-los. Nessa fase inicial, para você implementar o centro e começar, achou-se melhor fazer concentrado na USP, né? Mas a ideia é trazer como parceiras as outras universidades, principalmente a Unicamp, a Unesp e o ITA, né? E outras universidades particulares também. E nesse início nós temos 44 professores trabalhando, contando com os bolsistas. Ao final dos 5 anos, nós vamos ter por volta de 170 pesquisadores que trabalhando ou que tenham trabalhado no centro, né? E além da USP, nós temos parcerias logo de cara, desde o início, com universidades do exterior. Posso citar algumas delas, né? O Imperial College, né? O Sustainable Gas Institute, que vai ter uma vinculação muito grande conosco, a University College London, né? A UCL também está aqui conosco, a Universidade de Darmstadt, a Universidade de Cambridge e outras universidades, né? Também já fazem parte aí do início, né? Você vê aí que nós temos, nessas que eu citei aí para vocês, 3 delas estão na lista das 10 melhores do mundo, né? No ranking da Times Higher Education Ranking, né?